Pessoas, boa tarde. É muito legal estar com, enfim, essa sala cheia aí outra vez. Essa atividade do Sexta a gente começou a fazer em 2000, estava até dando uma olhada lá no site, né? Em 2012 foi a primeira vez. Foi a Silvia e o Estélio que apresentaram, na sequência vieram Eduardo Neves e o Renato Stutman. Então era uma atividade que a gente alternava, né? Pesquisadores do Sexta, estudantes de doutorado, mestrado, pessoas que estavam passando por aqui. E a gente parou de fazer isso lá em 2019, a última sessão foi em novembro de 2019, aí veio a pandemia e a gente não conseguiu retomar ainda, né? Não havia conseguido retomar ainda. Estamos retomando hoje, então uma espécie de inauguração aí desse evento e agradeço aí a equipe que ajudou a fazer isso, porque foi um pouco uma convergência, né, de vontades de retomar isso. A gente havia comentado isso numa reunião interna aqui do Sexta, e calhou justamente do Yuri e do Lucas, que não estão aqui, que são da antropologia, escreverem para a gente também, que estavam pensando em propor a volta do Sexta Dupla. Aí o que nós fizemos foi rapidamente chamar pessoas do SEMA, está aqui a Luma, chamar pessoas da História Social, a Luma também, chamar pessoas da Arqueologia, e montou um pouco uma equipe, né, de organização desse seminário permanente, que a ideia é que ele vai acontecer a cada 15 dias. Esse ano a gente está com todas as sessões já praticamente, né, já agendadas, mas então é para incentivar vocês também a proporem apresentações aqui nesse Sexta Dupla, né, individualmente, para a gente encaixar com outra pessoa, ou já propor uma dupla. Então aí estamos, a Luma, eu, o Tauba, o Thiago, o Eduardo Rosa, e quem mais que tá? E o Lucas e o Yuri, é isso? E a Ana Carolina, que não veio também, talvez cheque. Tá bom? Procurem qualquer um de nós aí. Então é isso, pessoas. A ideia é que seja um espaço para a gente colocar em contato pesquisas feitas, né, por estudantes, pesquisadores, por pessoas indígenas também, que a gente vai convidar, de história, antropologia, arqueologia, linguística e semiótica, da Vanessa ali, que a gente vai então tentar transformar isso numa atividade permanente. Ela funcionou muito bem por um tempo e a gente estava sentindo falta dela e de vocês aqui assim, tá bom? Obrigado então. Eu vou passar a palavra para o Thiago, que vai apresentar o Cliverson e a Márcia para vocês aí. E, enfim, obrigado pela inauguração aí, Márcia e Cliverson aí. Então, padre. Obrigado, Eduardo. Bom, o Cliverson é doutor em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, MAI-USP. Atualmente desenvolve pesquisa no âmbito do projeto Amazônia Revelada. A investigação do Cliverson concentra-se nos padrões de assentamento arqueológico do interflúvio Madeira-Purus, articulando técnicas e sistemas de informação geográfica, o SIG, e fontes históricas, cartografia, com o objetivo de compreender as transformações na paisagem promovida pelos povos da floresta. O Cliverson é um ótimo exemplo de alguém que consegue, na arqueologia, trabalhar super bem com as fontes históricas. Ele tem um trabalho muito longo fazendo isso, e prazer te receber aqui e ouvir você, Cliverson, mais uma vez. Valeu. Por favor. Deixa eu só abrir a minha apresentação aqui rapidamente. Licença. Tá na tela cheia, né? Tá. Beleza. Obrigado, gente, pela apresentação. É muito bom estar aqui no meio de pessoas ilustres, conhecidas, né? Quero conhecer as outras pessoas que eu não conheço aqui também. Uma satisfação estar com o professor Eduardo Natalino, que foi meu supervisor, né, no estágio do PAI. Foi muito bacana também, de muito aprendizado. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Esse trabalho é meio que um capítulo, né, da minha tese, um desdobramento, e vou apresentar muito resumidamente, né, alguns desses dados. Eu modifiquei algumas coisas, complementei com algumas informações históricas também, e é um trabalho que eu vou apresentar mais com mapas, né, algumas imagens também de estruturas de terra arqueológicas. A minha tese de doutorado foi orientada pelo professor Eduardo Neves, no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo.
e tem como título Cruzando Fronteiras, Arqueologia das Estradas no Interflúvio Madeira-Purus. Bom, de início, né, essa área de estudo, que é o Interflúvio Madeira-Purus, é uma região bastante conhecida, né, ali na fronteira com a Bolívia, e é uma área de pesquisa interessante, né, que são 2 rios de águas brancas, né, o rio Madeira nasce na Cordilheira dos Andes e percorre mais de 3.000 quilômetros até desembocar no rio Amazonas. O rio Purus nasce no Peru também e deságua no rio Solimões. São 2 rios bastante importantes, né, de águas brancas, que carregam nutrientes né, são rios de várzea, que foram ocupados, né, por muito tempo pelas populações indígenas. E a gente tem, né, no presente momento, muitas informações históricas desses 2 rios, né, e mais particularmente dessa área de interflúvio, né, no alto curso deles. As informações históricas também são muito importantes nesse sentido, né, principalmente na época que ele foi colonizado, né, durante o primeiro ciclo da borracha, no século XIX. Então, eu vou meio que começar por uma parte arqueológica, né, com as informações dessa região, e depois eu vou caminhar para essas informações históricas já para o século XIX, né. Tem assim, parece que a gente enxerga uma ruptura, né, entre arqueologia e história, mas essa região nos ajuda a pensar assim, muitas continuidades que existem, né. E eu acho que os caminhos, as estradas que as populações indígenas, os povos da floresta construíram, é um importante objeto de pesquisa, né, para a gente entender isso. Eu estou entendendo essas paisagens, né, modificadas pelas populações desde o período pré-colonial, né, até esse período histórico do século XIX, início do século XX, como paisagens de movimento, né, que possibilita compreender as conexões entre pessoas e lugares, né, considerando que esse movimento se dá pelas práticas da vida cotidiana e da interação social ao longo do tempo. Aqui eu estou fazendo referência ao trabalho do Clark Erickson e do Morgan Schmidt, que são 2 arqueólogos que atuam na Amazônia, e eles trabalharam também com estradas e caminhos indígenas, né, que é uma evidência arqueológica que está se tornando cada vez mais comum na Amazônia, e que antes, né, era até, de certa forma, questionada por muitos pesquisadores, né. Então, uma mudança mesmo de paradigma, né, no conhecimento arqueológico da Amazônia que nos está assim, tá permitindo refletir, né, sobre a movimentação de pessoas em diferentes tempos, né, num período mais curto ou na longa duração. Então aqui assim, eu vou apresentar rapidamente assim 2 mapas, né, com hipóteses gerais sobre a Amazônia, né, que são muito importantes para a gente. Os arqueólogos sabem, né, que a obra de Donald Leite influenciou muito a arqueologia amazônica, e é uma obra clássica, né, para pensar os modelos de expansão das famílias linguísticas na Amazônia. Então, o modelo de Leite, formulado na década de 70, né, foi um dos primeiros a considerar a expansão das famílias linguísticas com os dados arqueológicos, e ele pensou isso a partir dos rios amazônicos, né. Ele considerou as principais bacias hidrográficas, né, ligadas ao rio Amazonas, para pensar a expansão das populações Arawak e Tupi há pelo menos 5.000 anos antes do presente. Embora essa hipótese hoje não seja corroborada, né, pelas pesquisas arqueológicas, principalmente do projeto Amazônia Central, a partir do final da década de 90, início dos anos 2000, essa hipótese foi interessante para pensar esse vínculo, né, de grupos etnolinguísticos associados ao registro arqueológico, que era uma ideia que era pouco pensada, né, pela arqueologia amazônica até então. O interessante desse modelo é justamente que ele se dá pelos rios, né, até conhecido como modelo cardíaco, como se fosse, né, a Amazônia Central fosse o coração, né, e essas populações estivessem se expandindo por essas artérias, né. Então os rios são pensados como artérias fluviais. Embora ele tenha pensado isso para as famílias linguísticas Tupi e Arawak, ele pensa o centro de origem, a expansão da família linguística Pano no sudoeste da Amazônia de uma maneira bastante diferente, né?
o Lathrop entendia que a família linguística Pano, que é uma família que geograficamente ocupou desde as cabeceiras do Madeira até o Alto Rio Caiali, uma região bastante restrita, mas extensa, né, que pega toda a fronteira do Peru, do Brasil e da Bolívia. Ele entendeu que essa expansão não se deu pelos rios, né, se deu pelas cabeceiras dos rios e se deu a pé, né, então não foi utilizando canoas ou outros meios, né, que utilizasse a via fluvial. Então isso é bastante interessante, né? Uma família linguística que se expandiu provavelmente por caminhos de terra. Essa hipótese nunca foi tão testada como a hipótese Arawak-Tupi. É uma hipótese que a gente pode pensar agora, né? Um pouco mais com esses dados que a gente tem no Alto Rio Madeira e os novos dados do Acre, principalmente com relação às estruturas de terra. Eu acho que é uma hipótese interessante para a gente retornar mesmo, né? Retomar. Então, outra hipótese, né, bastante influente na história da Amazônia, né, nos modelos antropológicos, que o Love Erikson reuniu, né, na sua tese de doutorado. Ele faz uma reconstrução hipotética, né, eu cito o trabalho do Love Erikson, mas existem outros diversos trabalhos, né, como do Michael Heckenberg, do próprio orientador do Love Erikson, o Alf Hornborg, em que eles estão falando, né, utiliza até, o Michael Heckenberg utiliza até o termo diáspora arawak, né, para falar dessa grande expansão, né, dessas populações, que não é só uma expansão de pessoas, né, pelos rios, mas é uma expansão de ideias, né, de objetos cerimoniais que estão viajando, né, pela malha fluvial. Nessa hipótese é interessante, tal como o modelo do Lathrop, né, sobre o centro de origem dos povos da família linguística Pano, que nessa área do interflúvio, eu não posso mostrar o mouse aqui, né, mas nessa área do interflúvio Madeira-Purus, a gente pode ver ali, né, que tem uma interligação, né, nesse modelo de expansão Arawak, né, do sistema regional Arawak, que se dá justamente no rio Abunã, que é um afluente do rio Madeira, que a gente vai ver mais à frente, está assim, abarrotado de estruturas de terra, de sítios arqueológicos, né, com estradas e caminhos. Então é muito interessante pensar nesse modelo também, que os autores colocam que a etnogênese Pano se deu junto com as populações falantes Arawak, né? Então pensar que esse modelo tem uma conexão entre os rios Purus e Madeira, né, proporciona pensar justamente uma relação entre essas duas famílias linguísticas. Além disso, apesar da continuidade da família linguística Pano entre a região do Purus, entre a região do Alto Madeira e o Alto Rio Caiali, existe uma espécie de enclave, né, que interrompe a continuidade dessa família linguística, que se dá justamente na área do Alto Rio Purus, pela família linguística Arawak. É como se fosse uma espécie de corredor Arawak que interrompeu esse contínuo Pano, né? Como se fosse em algum momento do passado que essas populações Arawak se expandiram e dividiu a família linguística Pano, e os linguistas, né, os antropólogos, acabam dividindo, né, esse macro conjunto entre os panos setentrionais e os pano-meridionais. Esses pano-meridionais são as populações que ocupam as cabeceiras do rio Madeira e, em grande parte, o território boliviano. Esse é um mapa das estruturas de terra que tem nessa região das cabeceiras do rio Madeira e Purus, né, do alto curso desses rios. E a maior parte desses sítios, né, aliás, todos esses sítios são de estruturas de terra. Grande parte deles tem estradas, né, eu vou mostrar mais à frente essas estradas mapeadas. E a maior frequência também são de sítios do tipo geoglifo. Eu vou mostrar mais à frente também a tipologia. É interessante pensar como esses sítios eles foram mapeados em áreas desmatadas, né? Então, quanto mais o desmatamento avança nessa região, mais estruturas de terra aparecem. Então, a gente já tem mapeado mais de 1.200 estruturas, né?
É um trabalho que começou no início dos anos 2000 pelo geógrafo Alceu Hans e continuou com a arqueóloga Denise Chan nas 2 últimas décadas. Então, tem um volume muito grande de trabalhos que foram realizados, principalmente no leste do Acre, sobre esses sítios. Então, são sítios também que estão ameaçados, né, pela expansão agrícola. Cada vez que o desmatamento avança nessa região, se utiliza-se maquinários pesados, né, esses sítios que a gente está começando a entender agora acabam desaparecendo muitas vezes. A gente visualiza isso pelas imagens do Google Earth, mas já está sendo utilizado, né, vem sendo utilizada metodologias da tecnologia LIDAR, né, como do projeto Amazônia Revelada, que também tem mostrado algumas estruturas, né, já nessa área de floresta. Então, é muito provável que a Amazônia esteja repleta dessas estruturas, né? Alguns trabalhos já mostram isso, com modelos preditivos também, que a extensão dessas estruturas de terra é muito maior do que a gente está visualizando agora. Então, aqui só para a gente entender um pouco da tipologia, né, das estruturas, eu mapeei olhando para essas imagens do Google Earth, acabei mapeando algumas dessas estruturas e categorizando, né, numa tipologia que foi estabelecida pela arqueóloga Sana Saunaloma, pela Denise Chan e pelo Marty Passley, num trabalho de 2018. Em que eles colocam, né, que os geoglifos seriam as estruturas mais antigas, né, com cerca de 3.000 anos até o ano 1000 da nossa era, enquanto as aldeias circulares, né, após o declínio, né, da construção dos geoglifos, né, a gente teria essas outras construções de montículos, né, ou de cotas positivas, que são estruturas mais recentes, né. Os montículos começam a ser construídos por volta do século XI, e os cota positiva provavelmente aí por volta do século XV, e essas estruturas mais recentes provavelmente continuaram até o período do ciclo da borracha, no século XIX. Né? Então, os seringueiros nordestinos, né, que foram para o Acre no século XIX, provavelmente as populações indígenas que eles entraram em contato eram essas populações que construíam essas estruturas de terra, né, de cota positiva e aldeias circulares. E um outro tipo também são as próprias estradas, né, que ocorrem associadas a essas estruturas. Diferente, né, das estruturas que têm uma delimitação temporal, as estradas ocorrem em todos os períodos, né, porque elas ocorrem associadas aos geoglifos, aos cota positiva e às aldeias circulares. E assim, tem uma variabilidade muito grande dos geoglifos, que são mais de 10 formas geométricas, né? Então, né, apesar de ser uma categoria, né, que a gente enxerga, né, ela tem uma variabilidade muito grande. Os cota positiva, a mesma coisa, eles têm uma variabilidade tão alta quanto os geoglifos. Já as aldeias circulares, elas ocorrem também na forma de aldeias retangulares. As estradas também, eu estou começando a enxergar algumas coisas a partir do trabalho do arqueólogo Morgan Schmidt, que é pelo menos a ideia de que existem 2 estradas predominantes assim, nessa região, que são estradas incisas, né, que são escavadas, e estradas com laterais elevadas, né, como se fossem muretas, né, nessas laterais. Geralmente essas estradas com laterais elevadas, elas estão associadas aos sítios mais monumentais. Então aqui também só para a gente distinguir essas estruturas de terra, os geoglifos que são mais antigos, eles geralmente têm valas, né, escavadas, e essa terra ela é colocada adjacente a essas estruturas, né, gerando uma figura geométrica. Os cota positiva, eles são obrigatoriamente muretas, né, construídas nesses lugares, delimitando esses espaços, que provavelmente são mídeis, né, são restos de lixo dessas casas, né, em que esses povos acondicionaram, acumularam no entorno das suas habitações. Isso é uma hipótese, eu não tenho como confirmar isso, mas tem trabalhos arqueológicos como do Morgan Schmidt no Xingu que mostram uma semelhança muito grande com esse padrão. E as aldeias circulares com montículos, apesar desse nome aldeias circulares, elas não denotam exatamente uma aldeia, né, permanente. A gente está até estudando a possibilidade de que essas aldeias circulares sejam, na realidade, ocupações efêmeras, né, porque as camadas de ocupação são muito
são bastante, pode-se dizer, pouco densas, né, em materiais arqueológicos, e elas têm diferentes camadas, né, intercalam camadas de construção com camadas de ocupação, que faz pensar que essas populações foram em diferentes momentos ocupando esses lugares. Então, esses sítios, né, de modo geral, a gente conhece eles como sítios que têm pouco material arqueológico, né, tem pouca cerâmica, tem pouco material lítico, e no Acre tem lugares que não tem nem matéria-prima de material lítico, né, para ser explorado. Então, inclusive, alguns artefatos líticos que são encontrados, a gente sabe que eles vêm de fora, né, não vêm desse lugar. Então, já dá essa ideia de movimento, né, que está vindo de uma localidade um pouco mais distante. Bom, então, aqui a gente tem esse mapeamento dessas diferentes estruturas de terra, né, e dá para entender que elas se sobrepõem já, né, se elas têm diferentes temporalidades, então elas provavelmente também se sobreporam, né, ao longo do tempo. A gente vê a predominância dos geoglifos, né, nessa região, esses círculos em verde, eles ocorrem em toda essa parte do sudoeste amazônico, provavelmente extrapola, né, toda essa região, indo, né, para outras bacias hidrográficas. Os cota positiva também, né, são estruturas bastante disseminadas, né, por toda a região. Já as aldeias circulares, elas estão meio que concentradas no rio chamado Iquiri, que é um afluente do rio Purus. Mas em dados mais recentes, a gente já tem encontrado uma espécie de assim, uma aglomeração dessas aldeias circulares na fronteira com a Bolívia, né? Então, muito provavelmente, em Pando, onde tem uma cobertura florestal ainda muito grande, né? Que os bolivianos não desmataram como nós brasileiros, né? A Amazônia, ainda tem muitas estruturas de terra, né, debaixo da floresta. Então, talvez o uso de tecnologias LIDAR possa esclarecer algumas informações nessa região. Aqui também eu consegui mapear algumas dessas estradas, né? Esses dados da minha tese de doutorado, que foi defendida ano passado, mas já está subestimado. O dado é muito maior do que esse, principalmente por conta da atualização do Google Earth, de novas áreas desmatadas. A gente já sabe que tem estruturas de terra. Estou, inclusive, atualizando esses dados e, assim, tem um aumento já de 30%, tanto nas estradas como nas estruturas de terra. Então, a gente tem aqui 1.171 feições de estradas, né? Somando 520 quilômetros de extensão. É um tamanho assim, bastante relevante, né? Para a gente pensar na movimentação, na mobilidade das pessoas, né? ao longo dos tempos. E a gente vê também que as estradas acompanham, né, a dispersão das estruturas de terra no interflúvio Madeira-Purus, né, com uma concentração principalmente ali ao longo das cabeceiras do rio Iquiri, né, e do rio Abunã. Aqui tem dois exemplos, né, das estradas. À esquerda, a gente vê uma estrada incisa, né, uma estrada escavada, que ela tem mais de 4 quilômetros essa estrada, e se a gente pegar outros fragmentos, pode ser que seja mais extensa, né? É como se fosse uma estrada que conectasse o Acre a Rondônia, assim, é uma coisa absurda, assim, é uma rede mesmo, né, de conexão. E à direita a gente tem a estrada com laterais elevadas. A gente pode ver que é um sítio cota positiva também, esse da direita, e a gente observa que a estrada acompanha, né, a estrutura, né, do recinto. É como se eles estivessem limpando, né, o terreno, tanto da casa como da estrada, né, mas de uma maneira bastante sistemática, né, geométrica, em que isso fosse organizado. Essa estrada da direita, né, com laterais elevadas, ela percorre por 1,5 km, né, ela sai mais ou menos próximo do rio Abunã e percorre paralelo ao rio, né. Então, é uma ideia também, assim, de que as estradas, elas não eram um meio, assim, como posso dizer, que saísse do rio e fosse só para ir para a terra firme, né? Ela era uma alternativa, de fato, aos rios, né? Porque ela corre paralela a eles, né? É como se as pessoas não quisessem
navegar pelos rios, né, e quisessem, preferissem um caminho por terra. Já indo, né, para a seção histórica, nessa mesma região, né, já durante o século XIX, por um problema, né, de escoamento da borracha da Bolívia, e pelos problemas também geopolíticos, diplomáticos, que a Bolívia não tinha acesso a uma saída para o Pacífico, né, aos portos, principalmente depois da sua independência, e depois a gente vai ver também na Guerra do Pacífico, a Bolívia preferia uma saída pelos rios amazônicos, né, principalmente pelo Rio Madeira, que tem as suas cabeceiras no território da Amazônia boliviana. Então, o único problema é que o Rio Madeira tem 20 cachoeiras, né? Agora não tem mais as 20 cachoeiras porque as 2 usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau afogaram, né, pelo menos 10 dessas cachoeiras. Mas na época, no século XIX, a navegação, o barco a vapor, né, todas essas, o surgimento, né, do processo de industrialização, fez com que o comércio da borracha, né, solicitasse alternativas, né, do governo brasileiro e do governo boliviano para que essa borracha fosse exportada. Então, um seringueiro, um seringalista, né, um patrão da borracha maranhense chamado Antônio Labra, que tinha uma vila, né, na foz do rio Iquiri, né, que é esse rio que está repleto de estruturas de terra. Ele percorreu, né, saiu do rio Purus, navegou até o rio Amazonas, subiu todo o rio Madeira até a Bolívia, e foi com seringueiros bolivianos, né, percorreu esse caminho de mais de 160 quilômetros do rio Madre de Dios, na Bolívia, até o rio Acre, no Brasil, né? E nesse percurso em que as populações indígenas que viviam nesses lugares não tinham contato ainda direto com a economia da borracha, ele encontrou aí diversas aldeias, né? E esses povos tinham estradas, né, ligando as suas aldeias. Ele percorre por essas estradas durante 8 dias, esses 160 quilômetros, no meio da mata fechada. Então, é uma descrição bastante interessante que ele faz. Ele publica depois esse relatório na Sociedade de Geografia Brasileira, de Geografia do Rio de Janeiro, em 1888. Ele publica um outro artigo também com esse mapa, em 1889. Tem outro trabalho também do professor Hélio Rodrigues, lá em Rondônia, né, que ele publica toda a obra do Antônio Labra. Então, é um relato bastante interessante, né? Ele fala das estradas, né? Fala de plantações de coca nessas aldeias, fala de plantações de milho, né? Das áreas desmatadas nesses lugares, e fala que ele caminhou por essas estradas largas, né? Templos sagrados, né, que esses povos tinham, que cultuavam ídolos, né, de pedra, de cerâmica e de madeira. Então, é um relato bastante rico etnograficamente. E aí eu já referenciei esse mapa dele e sobrepus as evidências arqueológicas que a gente conhece, né, das estruturas de terra. E a gente pode ver que existe, né, uma sobreposição entre esses dados históricos e arqueológicos, né, converge, né, com as estruturas de terra que ocorrem no leste do Acre, nos municípios de Capixaba, Senador Guiomar e da capital Rio Branco, no Acre. Então, provavelmente, as populações indígenas que o Labra encontrou, né, que possivelmente são falantes de línguas pano, línguas tacana e línguas arawak, provavelmente eram povos construtores, né, dessas estruturas de terra no passado. Uma outra ideia também que a gente precisa atentar, né, quando se fala dessas estradas, né, desses caminhos, é que no século XIX, quando os seringueiros começam a acessar essas áreas e entram em contato com as populações indígenas, né, e também começam a explorar a évia, né, brasiliense na região, eles se apropriam dos caminhos indígenas, né? E aí existem diversos trajetos, né, de seringueiros, né, estradas de seringa, né, e varadouros, e essa ideia se confunde, né? Então, muitas vezes que eu
estive falando, né, sobre varadouros, as pessoas pensavam, mas isso é Caminhos da Seringa, né? Como é que é isso? Você fala que os varadouros são retos, mas os Caminhos da Seringa são curvos, né? Então, fazendo uma leitura sobre algumas obras, né, que estudaram seringais do Acre, principalmente, eu passei a entender que as estradas da seringa são as estradas que exploram as seringueiras, né? As seringueiras, elas ocorrem, não foi domesticada, né, pelos seringueiros, então eram árvores dispersas na floresta, então para se explorar elas se precisava realizar esses trajetos, né, por essas estradas e retornar de volta. Então eram caminhos, vamos dizer assim, meio elipsoides, né, de retorno. Já os varadouros, eles são caminhos retos, né, que ligam um ponto ao outro, geralmente ligam uma bacia hidrográfica ao outro, ou um seringal ao outro. É um caminho para abreviar, né, é um caminho de atalho, né, não é um caminho para explorar a seringueira, ele é um caminho para escoar a borracha, né, ele é para carregar as pelas de borracha e levar elas até o rio, geralmente, né, porque os barcos a vapor, eles não conseguiam subir os pequenos rios e igarapés da Amazônia, né, são córregos muito pequenos, né, então para acessar essas cabeceiras se realizava abria esses varadouros no meio da floresta para carregar borracha, né, para transportar. Mas olhando bem essas informações também, a gente entende que os varadouros eram os caminhos indígenas, né, que muitas vezes são chamados de estirão, estirão dos nauás, né? A gente encontra isso nas fontes históricas de historiadores, até mesmo nos jornais do início do século XX do Acre. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada nos jornais do Acre, né? Na hemeroteca digital, digitar a palavra varadouro, vocês vão encontrar diversas notícias sobre esses caminhos. Então eu vejo essa diferença, né, entre estradas da seringa e varadouros, né? Varadouros é um percurso mais longo, reto, né? É provavelmente uma apropriação dessas estradas indígenas, e as estradas da seringa, né, eu acho que está mais ligada mesmo à exploração das árvores de seringueira, né, para a coleta do leite, né, para poder levar isso para defumar para o seringal e só depois ser transportada pelos varadouros. Outro mapa que eu já referenciei, esse foi o professor Eduardo Neves que me forneceu. Eu fiquei muito surpreso com esse mapa, né? Ele assim, tem diversos varadouros espalhados, não dá para enxergar aqui, mas vocês vão ver depois, ele já é o referenciado. Aqui ele mostra os 4 municípios, né, quando o Acre foi fundado no início do século XX, e com ele existem mais de 2.000 seringais espalhados, né, nessa bacia hidrográfica do Juruá, do Purus até o Rio Madeira, que já nessa época tinha sido construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré, né, uma ferrovia para solucionar aquele problema da Bolívia, de escoamento da borracha, porque o governo brasileiro não levou à frente o projeto do Antônio Labre, né, que era uma proposta de um caminhão no meio da floresta. E aí a gente tem esses diversos varadouros, né, no território federal do Acre, que foi feito pelo engenheiro João Alberto Massot, que era um funcionário, né, do território federal do Acre, nessa época, e percorreu, né, a maioria desses seringais e fez esse mapa. Então eu já referenciei esse mapa, não é um georreferenciamento literal em que eu escolhi 4 pontos, né, de referência, que são cidades que existem até hoje, né, a cidade de Cruzeiro do Sul, Brasileia, a cidade de Lábrea e a foz do rio Abunã, no Rio Madeira, né, que são pontos fixos em que eu pude orientar esse mapa. O georreferenciamento não é literal, em que eu coloquei esse mapa no Google e depois eu saí pontilhando os mesmos pontos, né? Porque ele não corresponde. A curva do rio, né, é de se esperar, né, um mapa do início do século XX, às vezes não corresponde à curva do rio atual. Porém, muitos desses lugares, muitos desses seringais permanecem até hoje, né? São topônimos persistentes que existem até hoje, até mesmo no Google, quando a gente dá um zoom, né, a gente vê os mesmos nomes dos lugares. Então, a partir disso, eu acabei me orientando por muitos desses lugares que são conhecidos. Então, não é um georreferenciamento literal. Esse é o mapa do João Alberto Massot, já georreferenciado.
esses círculos pretos são os seringais, né? São mais de 2.000 seringais ao longo das bacias dos rios Juruá, Purus e Madeira. Essas linhas em vermelho são os varadouros, né? São os caminhos que os seringueiros utilizavam, né? Para transportar borracha. E esses nomes, né? São os etnônimos dos povos indígenas, né? Que ocupavam esses lugares na época. Então, é muito fácil a gente pensar que, na realidade, esses caminhos, esses varadouros eram desses povos indígenas, né? E que os seringueiros que passam a ocupar essa região no final do século XIX, eles se apropriam desses caminhos, se relacionam com as populações indígenas, né? E acabam dando continuidade, né? À construção dessas estradas, né? Desses caminhos que a gente passa a conhecer como varadouros, que existem até hoje lá no Acre, né? Até hoje existem esses varadouros da seringa. Eu nunca visitei nenhum deles, né? Mas a gente conhece uma estrada no Acre que ela era um varadouro e depois ela se tornou uma estrada de rodagem, né? No início do século XX por um projeto do governo. E nessa estrada tá cheio de sítios arqueológicos, cheio de cerâmica no lugar. Assim, é um lugar excepcional para pesquisa, assim, para entender essas mudanças na paisagem. Então, eu acho que o mapa do Mazô, ele mostra isso, né? A gente pode ver ali à direita também, né? Aqueles vários círculos verdes são as vilas, né? As estações da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que estão ao longo do Alto Rio Madeira, né? A gente vê os trilhos também da Estrada de Ferro. Então, por isso que nessa região do Rio Madeira, à direita, a gente não tem varadouros, porque é como se a Estrada de Ferro fosse o grande varadouro, né, para atravessar as cachoeiras. Inclusive, o ato de atravessar as cachoeiras, né, pelas margens é conhecido como uma varação, né, um percurso em que se atravessa esses lugares. Então, eu acho que é isso, né, a ideia desse mapa, né, dessa cartografia, é mostrar que esses caminhos de seringueiros, né, esses varadouros, eles têm uma correspondência, né, com essas antigas estradas indígenas, e quando a gente sobrepõe esse mapa, eu não sobrepus aqui, mas quando a gente sobrepõe esse mapa aos dados arqueológicos, ele tem uma correspondência também no interflúvio Madeira-Purus, né? Então, essas estradas, né, esses seringais se sobrepõem a esses sítios arqueológicos com estruturas de terra, o que mostra uma continuidade, né, entre essa história antiga, né, e essa história de um passado mais recente. Bom, já concluindo aqui, os povos da floresta, ao construírem estradas, caminhos e varadouros, moldaram as paisagens em diferentes tempos e imprimiram um caráter de movimento à sua própria vida cotidiana. Então, eu acho que a ideia que está, né, assim, transitando, né, durante todo esse período é de um movimento, né, que existe, né, ao longo desses tempos, e que a economia da borracha se apropriou de fato disso, né, dessas paisagens transformadas, né, como para construir, né, ali a sua infraestrutura para exportar a borracha. Um outro dado também que a gente tem agora, né, assim, com tudo isso que está acontecendo, é que como essas estruturas de terra a gente acaba reconhecendo, principalmente com o desmatamento, e a gente está passando a entender melhor agora isso, né, o que são essas estradas, o que são esses sítios arqueológicos diferentes, né, tem muita coisa nova ainda aparecendo também. Eu acho que isso é meio que urgente, assim, de registrar isso, ou fazer reconhecer mesmo, né, para as pessoas, né, para o Estado, para o governo, porque é difícil, né, convencer as pessoas de que aquilo é uma coisa do passado e que uma coisa cultural, uma construção da paisagem, né, e que perdurou por muito tempo. Enquanto isso, o desmatamento avança nessa região, né, a gente não tem ainda, assim, vamos dizer assim, um controle, né, sobre todos esses sítios arqueológicos, até porque a gente está, né, começando a conhecer muitos deles agora. Mas o desmatamento avança freneticamente sobre esses sítios, né, e é bastante preocupante, e é urgente o reconhecimento deles
como patrimônio biocultural, né? E eu tenho aprendido assim muito também com o projeto Amazônia Revelada agora, né? Que tem evidenciado muitos desses sítios também, de estradas. A gente tem trabalhado junto e tem visto de fato essa continuidade, né, dessas histórias, né, das populações no presente, né, que moram nesses lugares, né, seja pessoas que chegaram ali na década de 70, né, elas reconhecem esses sítios arqueológicos, reconhecem essas estradas, né, elas não é algo que passa despercebido, né? Às vezes para a gente é algo inédito assim, mas para eles é algo da vida cotidiana, tá ali, né? Eles sabem, né? Até significam de muitas maneiras esses lugares. Então eu acho que era isso assim. Acho que é para a gente a ideia dessa comunicação a gente olhar um pouco, né, para esses sítios, né, para esses diferentes tipos de modificações na paisagem. E tentar valorizar, tentar enxergar um pouco mais, né, a importância desses lugares, né? Às vezes a gente fica restrito ali, né, à monumentalidade do sítio, né, desses lugares, né, mas existem essas conexões desses diversos caminhos entre eles, né, e como é que a gente não conhece ainda talvez um sítio arqueológico que seja uma estrada, né? Acho que a gente não tem isso ainda registrado, né? Então talvez a gente possa começar a olhar para esses lugares, né, como um patrimônio biocultural mesmo. Obrigado, gente. Não sei se eu fico aqui ou eu... Bom, gente, então eu vou ler aqui a mini bio da Márcia. É uma mulher preta que realizou o curso técnico em agropecuária pelo Colégio Estadual Agrícola José Soares Júnior em 2012 e obteve a graduação em gestão ambiental pela Faculdade Anhanguera de Niterói em 2014. Possui uma sólida experiência na área de gestão ambiental com foco em sustentabilidade e agroecologia. Atualmente desempenha o papel de pesquisadora do núcleo de socioeconomia da FCA da UFAM. Sua atuação concentra-se na realização de pesquisas relacionadas à sustentabilidade, projetos de pesquisa e extensão rural em comunidades amazônicas. Seus principais temas de pesquisa incluem a socioeconomia, conservação de sementes, agricultura familiar, cooperativismo e desenvolvimento econômico. Além disso, integra a equipe de pesquisadores vinculados ao Arqueotrop, que é o Laboratório de Arqueologia dos Trópicos, na USP, do MAI, onde contribui ativamente para estudos sobre terra preta arqueológica. Sua participação nesse contexto amplia seu escopo de pesquisa e reforça seu compromisso com a investigação interdisciplinar. Assim, eu conversei com ela mais cedo, assim, a ideia é que é muito legal alguém vindo de fora e se apropriando, se valendo das coisas da arqueologia, que a arqueologia tem falado, que a antropologia tem falado, e partindo desse lugar de fora, se apropriando disso. Então, queria agradecer. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Mentira. Onde é que eu tô? Ah, na área de trabalho do meu perto. Bom, agora já é noite, né? Então, boa noite para quem é de boa noite. Boa noite. Primeiro, peço licença às minhas mais novas e às minhas mais velhas. Muito obrigada pelo convite e também muito obrigada por vocês estarem aqui numa sexta-feira, né, gente? Vamos combinar. Eu me chamo Márcia, normalmente eu me apresento como Márcia Rodrigues, mas o meu nome todo é um nome enorme, Márcia Cristina Rodrigues Silva. Essa apresentação, ela foi montada, pensada para cá, mas ela faz parte também do meu trabalho de tese que eu estou desenvolvendo, tá? Então, assim, não é o meu trabalho de tese, mas eu passo por esse caminho.
É importante explicar isso. O título dessa apresentação é Terra Preta Amazônica, Arqueologia, Antropização e Sustentabilidade. Essa galera que está aqui... Ai, não dá, né? Foi o que você falou, né, Cleiton? Que não dá pra... Dá? Aparece o mouse? Tem uma ferramentazinha ali. No canto inferior direito. No canto inferior direito. Vocês estão me vendo aqui? Aqui o mouse mexendo? Se você está vendo, não está vendo. Ah, peraí. Isso. Tecnologia! Não, eu também não sabia. Você falou, eu falei, então tudo bem. Tudo bem. Bom, gente, essa aqui sou eu e essa galera que está aqui comigo são os meus orientadores e co-orientadores. Tem um pessoal, né? Eu faço parte da Universidade Federal do Amazonas, a minha orientadora é a Frache, mas eu tenho como co-orientador o Góes Neves e também tenho o da Silva, que é o vulgo Tijolo. E na Universidade de Aveiro, em Portugal, porque meu doutorado é sanduíche, eu tenho a Ana Bastos e o Frank como orientadores e tenho como co-orientador o Palaio. Bom, o Tauba, o Thiago, Thiago Cáter, ele acabou de falar um pouco sobre a minha jornada até aqui, mas eu trago aqui também para reforçar. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou uma mulher preta, talvez não tenham notado, então, talvez seja importante, mas enfim, brincadeiras à parte. Eu tenho 2 áreas de formação que eu normalmente apresento, que eu acho muito importante para poder entender quem eu sou e o que eu faço. E essas 2 áreas, elas estão, no caso, o meio ambiente e a arte, que, como na área ambiental eu sou técnica agropecuária, gestora ambiental, e na parte da arte eu também sou atriz, bailarina afro. E elas se encontram aqui na parte, no curso, eu vi esse encontro quando eu fiz o curso técnico no Pronatec de agente cultural. Foi quando eu consegui costurar essas 2 áreas da minha formação. Eu sou vinculada ao Laboratório Socioambiental, na UFAM, faço parte do programa de pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, na UFAM, onde eu fiz o mestrado, onde eu faço meu doutorado, faço parte do Aqueotrop, como ele bem disse, e também faço parte do Departamento de Ambiente e Ordenamento na Universidade de Aveiro, em Portugal. Esse aqui é o roteiro. Essa casa aqui é uma das casas mais antigas de um dos sítios arqueológicos que faz parte das áreas de estudo que está na minha tese, e eu tirei fotinho com ela, obviamente. Bom, e o roteiro, eu vou falar sobre o objetivo da pesquisa, introdução, conceito, formação, áreas da pesquisa, a comunidade, falar sobre a sustentabilidade e a terra, a importância acadêmica, social, referências e agradecimentos. Essa é a linha do que vai ser dito aqui. E vamos começar por objetivo. Por que eu achei interessante começar pelo objetivo? Uma coisa que eu não tinha falado para as pessoas que eu já apresentei, porque eu fiz uma apresentação antes para poder saber como é que estava mais ou menos, é que esse aqui foi um toque de um dos meus co-orientadores, o Palaio. Uma vez ele falou, quando você for fazer uma apresentação, explica o objetivo antes, para as pessoas entenderem o que você realmente quer, para não ficar perdida. Então, o objetivo da minha tese, tá, é realizar uma análise da sustentabilidade temporal e a capacidade de armazenamento desses nutrientes da terra preta amazônica, com foco em estudos de sítios arqueológicos, Laguinhos, Caldeirão, com estudo dos sítios arqueológicos Laguinho e Caldeirão, que fica em Iranduba, no Amazonas, e o Teotônio, que fica em Porto Velho, Rondônia. Ou seja, qual é a ideia, qual é o objetivo, né, da minha tese em si? É entender a sustentabilidade desse solo. Quando em um dos momentos que eu conversei com os sujeitos da minha pesquisa, no mestrado,
eles me apontaram uma parte do solo que começou a ficar um pouco vermelha. E se está vermelha, a gente entende que está perdendo nutrientes. E uma dessas pessoas disse que esse solo, quando eu perguntei o que significava o solo de terra preta, ela falou que esse solo significava o coração dessa pessoa, né? Significa o coração dela. Então, pensando nisso, eu refleti muito sobre isso e eu olho para esse sítio e para essas pessoas com uma ligação muito forte. A Terezinha Frasch, que é minha orientadora, ela fala muito dos povos ribeirinhos e ela fala que esses povos, eles têm o território como parte do seu corpo, assim como um dos sujeitos da minha pesquisa respondeu. E dentro disso, eu entendo que uma vez que esse solo, ele deixa de ser esse solo de terra preta, é uma modificação brusca na paisagem. Talvez seja quase o mesmo sentimento que realocar pessoas, sabe? Elas vão ficar perdidas, né? Então, pensando nisso, e como uma pessoa que vem da área ambiental, eu pensei na sustentabilidade do solo. Eu não quero pensar em como recriar o solo, mas eu quero pensar em como esse solo ele reage às formas de uso atuais e pensar em qual é a projeção, talvez, desse solo dentro dessas formas de uso, né? Para que a gente possa, talvez até de maneira conjunta, também trabalhar para que esse solo ele continue, para que essas pessoas continuem. Então, esse é o coração da minha pesquisa, para vocês compreenderem um pouco. E, como objetivo específico, essa apresentação está linkada ao primeiro. Tem um pouco do segundo? Tem, mas a gente vai se ater mais ao primeiro, que não dá para poder abraçar o mundo, né, gente? Então, vamos lá. E o primeiro é realizar uma análise histórica abrangente dos solos da Amazônia, examinando as interações humanas com esses solos ao longo do tempo. Então, vamos entrar um pouco do que é esse solo que a gente está falando aqui, né? Que solo é esse? Esse solo ele tem várias denominações. Terra preta de índio, terra preta arqueológica, terra preta antropológica. São várias denominações que a gente vai encontrar na literatura para esse solo. E aqui eu trouxe um dos livros muito conhecido na literatura brasileira sobre esse solo, que é o Terra Preta de Índia na Amazônia, que foi organizado pelo professor Venceslau Teixeira. Mas o que esse solo ele tem de diferente? Por que ele seria, né, diferente? O Smith e o Cunha, eles falam um pouco isso, eles falam que esse solo ele sofreu influência do fogo, ele também tem bastante artefatos de assentamentos históricos, níveis elevados de cálcio, fósforo e outros nutrientes, e a gente ouvindo isso, porque eu estou falando, eu estou me ouvindo também, então estou me colocando aqui junto com todo mundo aqui, ouvindo isso, a gente consegue, acredito eu, perceber que esse solo ele é importante para a arqueologia, porque tem todos esses artefatos e a gente pode estar estudando, né, esse material e tentando entender aquele contexto. Assim também como ele é importante para cultivo, para agricultura. Então, esse solo ele tem dois pontos de importância, assim, que a gente... Outros também, tá? Porque também tem rico em carbono, mas aí a gente está se atendo aqui, tá? E eu coloquei aqui não sei se vocês repararam, um negócio aqui, um vermelhinho aqui, pá! Não sei se vocês viram. Ai, gente, eu falo meio assim, desculpa. Enfim, solo pobre, porque eu, particularmente Márcia, não sou muito a favor dessa forma de olhar para o solo. Como técnica agropecuária, eu costumo dizer o seguinte: a gente não pode impor, a gente precisa compreender, né? E, no caso, o próprio solo de terra preta, ele é essa resposta dessa compreensão. Os povos originários, eles não tiveram essa necessidade de impor.
eles tiveram uma relação com aquele meio e, através do tempo, aquele meio foi sendo modificado. É diferente da nossa relação com o tempo atual, que a gente chega num lugar e simplesmente acha que tem que plantar o que vier à nossa cabeça, sem pensar no tipo de solo, sem pensar no tipo de água, sem pensar no tipo de clima. Então aí a gente vai lá, coloca estufa, a gente faz hidroponia, a gente coloca substrato, porque a gente tem uma necessidade de imposição ao meio. E não é isso que os povos originários fizeram, né, e fazem. E aí o Eduardo Neves, eu trouxe um pouco dele, porque eu acredito que se relaciona com isso que eu estou falando, porque ele fala, né, ele levanta essa bandeira de que a Terra Preta é um solo antrópico, e que isso já faz cair por terra a ideia de que a Amazônia é um território intocado, né, como muitos pesquisadores falavam, né, enfim. E essa paisagem, o que leva a gente a ter uma paisagem cultural, né, ou seja, uma paisagem modificada, ela poderia ter sido desenvolvida de uma maneira completamente natural, digamos assim, mas não deixou de ser, enfim, mas teve a intervenção humana. Então ela passa a ser uma paisagem cultural com uma grande agrobiodiversidade, porque foram modificações, foram sementes e tudo mais. E isso torna esse solo um legado desses povos originários. E esse legado nada mais é que uma lição para a gente de sustentabilidade. Porque, de maneira resumida, sustentabilidade nada mais é que a gente pensar o que a gente está fazendo agora para que as futuras gerações possam ter também o que a gente tem agora. Sustentabilidade, de maneira muito bruta, é isso. E a gente não sabe se eles pensaram ou não pensaram nisso, mas fato é que a relação que eles tiveram foi uma relação tão bacana, tão interessante para o meio, que a gente está conseguindo colher frutos que foram plantados por eles. Não foi por nós. Tá? Mas aí o que é esse solo? Como é que eu consigo identificar esse solo? Eu costumo dizer solos. Tá? Porque a gente está falando de uma região amazônica que é uma região complexa, enfim, a Amazônia não é nem uma Amazônia, são várias Amazônias dentro da Amazônia. E dentro dessa complexidade existem vários solos também, não necessariamente eu vou analisar um solo aqui e vai ser igual o solo do outro sítio, mas existem características que fazem com que a gente consiga entender o que é esse solo. E Lins fala algumas características. Por exemplo, ele pode abranger até uma área de até 350 hectares, ou seja, é um espaço muito grande. Normalmente, uma profundidade de 2 metros. É uma média, tá? Porque existem solos mais, existem solos menos, mas isso é uma média. Mas uma coisa que é consenso é que o solo ele é escuro e ele é notoriamente fértil, e ele normalmente tem fragmentos cerâmicos. Ponto. Aqui a gente tem um mapa. Eu não sou a pessoa do mapa. Sinto muito, gente. Vocês vão ver que não é a mesma coisa, tá? Eu estava vendo os mapas e fiquei, meu Deus, que humilhação. Mas enfim. Enfim, é o que eu trouxe, é o que eu posso. Então, aqui a gente tem um mapa mostrando um pouco de como foram já identificados alguns solos de terra preta, alguns sítios. Aqui a gente tem, né, a Amazônia Legal, para mostrar para vocês quais são... Eu botei as pazinhas. Quais são os estados que a gente está trabalhando na tese. No caso, que é o Amazonas e Rondônia, que tem algumas diferenças que a gente precisa falar aqui, né? Rondônia, até por ter um espaço menor também, né? A Rondônia tem 1,5 milhão digamos assim, de habitantes. Já o Amazonas tem mais de 4 milhões de pessoas, né? Enfim. Só que a gente também está falando de um território muito grande. E Rondônia, por mais que tenha uma quantidade menor, ele é mais urbanizado. 73% desse território ele é urbano, né, mais urbanizado. Já o Amazonas, não tanto. A concentração urbana dele fica muito mais voltada para Manaus, que é a capital, onde tem uma concentração maior também de pessoas.
A principal, no caso, atividade econômica de Rondônia é a agropecuária, gado de corte, de leite, também alguns plantios. Já o Amazonas é o polo industrial, né? Mas também tem produções agrícolas, no caso Rondônia é soja, milho, feijão, né? E o Amazonas, mandioca, açaí, cacau, entre outros. No bioma, no caso, o Amazonas ele é todo floresta amazônica, já Rondônia tem uma transição ali com o cerrado. Fazendo um afunilamento, tá, gente? Porque não dá para abraçar tudo de uma vez. Então, vamos lá, fazendo afunilamento, pensando nos lugares que a gente está trabalhando, onde estão os sítios. A gente vai falar um pouco aqui de Porto Velho, que tem mais de 400 mil pessoas, porque também Porto Velho é a capital, tem um território de mais de 30 mil quilômetros quadrados, e a economia que gira Porto Velho é muito mais voltada para a administração pública. Enquanto Iranduba tem 44 mil pessoas, mais de 44 mil pessoas, ou seja, é bem menor a quantidade de pessoas, mas a gente também está falando de um lugar que fica na região metropolitana, né? Não é a capital, diferente de Porto Velho, que era a capital, também tem isso. E a economia, ela gira em torno da agropecuária, pesca, do extrativismo. Aqui a gente tem um mapa, eu falei dos meus mapas, gente. Eu disse antes que é para vocês também não criar expectativa. Isso aqui, desculpa, Cleverson, perdão. Isso aqui foi o que eu pude fazer, tá? Aqui é o primeiro sítio que a gente vai estar falando agora, que é o sítio do Teutônio. Bom, o sítio do Teutônio, ele fica localizado no platô à margem direita da Cachoeira do Teutônio, no Rio Madeira, em Rondônia, e foi um dos sítios que o Cleverson até falou sobre algumas construções de usina hidrelétrica. É um dos sítios que sofreu, né, e sofre ainda os impactos dessa construção e mudança até, né, do cenário, da paisagem, comportamento de pessoas, enfim, são muitas questões. Bom, mas pensando na cronologia e na ocupação, esse sítio, de acordo com Cater, 2020, segundo Cater, esse sítio ele tem ocupação desde o Holoceno inicial, mais ou menos uns 9 mil anos antes do presente. A formação da Terra Preta tem mais de 6 mil anos antes do presente e a população ceramista desde 3 mil anos antes do presente. As pesquisas começaram mais ou menos na década de 70 com Miller e também teve uma retomada com o projeto do Alto Madeira em 2011 e 2018. Esse sítio, no caso, ele já é bem pesquisado, né? Tem mais de 8 mil fragmentos de cerâmica já analisados, 6 conjuntos tecnológicos. Tem, no caso, Cater considera, no caso, que essas ocupações refletem escolhas socioeconômicas de longa duração, ou seja, na verdade, é um tempo considerável, né? E que também... e por que esse sítio ele é importante para a pesquisa, né? E que eu concordo, no caso, com Cater, né, Cater? Que ele, no caso, ele contribui para a compreensão do processo de antropização da Amazônia e a formação das terras pretas. Aqui a gente tem os outros sítios que a gente trabalha, que no caso, esse aqui com o vermelhinho aqui, ó, é o Caldeirão, e aqui a gente tem o Laguinho. O sítio do Laguinho, ele fica próximo ao Lago do Peixe-Boi. Ele tem mais ou menos uma área de 19 hectares. Começou-se a trabalhar muito mais nele por volta de 2002. Ele é um sítio com montículos, né? É um sítio com montículos e, no caso, as funções desse montículos, segundo Lima, provavelmente
por causa de possíveis lixeiras, bases de malocas, aldeias de sepultamento, né? Enfim. Importante dizer que as amostras, no caso de radiocarbono, datam a ocupação de entre 590 a 1.400 anos depois de Cristo. Já o caldeirão, ele fica a 30 quilômetros da capital, ele tem uma área de mais ou menos 23 hectares, ele tem uma ocupação humana de mais ou menos 2.500 a 1.000 anos atrás, tem bastante fragmentos cerâmicos, e ele é o que eu costumo dizer que é o caldeirão que ferve, né? Porque é um sítio que teve uma recente polêmica de que não é um sítio com terra, que a terra preta ela não é antropizada, enfim, né? Só que até das pessoas que fez essa coleta de dados, que é o Venceslau Teixeira, ele mesmo não quis fazer parte dessa publicação, porque nem ele, né, acredita nisso, não só ele, como muitos dos outros pesquisadores também. Enfim, entenderam que aquela publicação não condiz com a realidade. Entendeu? É porque eu passei meio... Mas está tranquila, né? Beleza. Bom, e aqui a comunidade de Iranduba Laguinho. Por que eu volto em Iranduba Laguinho? São 3 sítios diferentes que a gente falou aqui, né? E são 3 sítios muito importantes para a minha tese, sim. Só que são 3 sítios com características diferentes. No caso do Teutônio, ele é um sítio que tem uma datação bastante antiga, de mais de 6.000 anos, então é um sítio muito importante para que a gente possa fazer análise, mas é um sítio que não tem essa atividade humana atualmente, então também é importante para a gente poder fazer aquela comparação que eu falei lá na frente, aliás, lá atrás, da questão de sustentabilidade e tudo mais, entender qual é essa relação, como é que esse solo está sem esse tipo de interferência atual. Já o caldeirão, eu estou trabalhando com dados já coletados. E Iranduba, no caso do Laguinho, porque o caldeirão também é Iranduba, o Laguinho já é onde eu trabalho de fato com os sujeitos. Então, talvez seja importante explicar isso, né? E no caso do Laguinho, ele, de acordo com Tamanarra e Neves, é um sítio que está ligado à fase Guarita, última fase antes da chegada dos europeus. E esse sítio, essa foto aqui, foi eu que tirei, tá, gente? Obrigada. Mas eu trouxe ela porque eu tô tirando, não sei se vocês percebem, eu tô tirando de cima, né? Que atrás de mim tem bastante casa também de pessoas, mas aqui a gente consegue ver algumas casas, né? São casas. Porque esse sítio, as pessoas elas também se consideram ribeirinho, mas não necessariamente estão ribeirinho assim, porque eles não estão na área de várzea, mas aqui tem uma área de várzea. Mas existe também um tipo de relação das pessoas de várzea com as pessoas de terra firme, porque quando enche, segundo, né, os moradores, algumas pessoas deixam um espaço no seu terreno para que essas pessoas que não têm onde plantar quando está na cheia possam vir para ali para poder plantar de maneira conjunta e todo mundo sai ganhando. Então, isso é muito interessante, essa relação entre eles. Essa foto aqui eu botei só porque eu acho muito bonitinha mesmo. E eu trouxe esse gráfico, que é um gráfico que eu coloquei na minha dissertação, sobre a distribuição de autoidentificação dessas pessoas. Eu achei muito interessante para essa apresentação aqui, porque essas pessoas, como a gente pode ver aqui, elas se identificam como ribeirinho, a maioria delas, mas também como ribeirinho agricultor, né, comunitário, até indígena. Só que quando eu conversei, eu e Lima, que foi uma das pessoas que eu citei aqui, que na verdade, né, o nome dela é Ângela,
fomos juntas ao campo, quando a gente conversou com um dos mais velhos da comunidade, o senhor Lutero, eles são todos parentes, né? São primos, são pessoas que vêm de um mesmo, né? Enfim, e ele disse que os ancestrais deles são pessoas brancas que vieram de outra região. E só que quando eu perguntei a essas pessoas, uma coisa que eu achei muito interessante, antes de falar com os mais velhos, eu perguntei sobre ancestralidade. Como uma mulher preta, eu também quero entender um pouco, mas não só por isso, mas poder entender o contexto e a relação com aquele espaço. E as pessoas todas disseram que tinham ancestrais indígenas. E é muito interessante isso, e quando o mais velho falou que não, tinham algumas pessoas mais novas das suas famílias ali, falaram, como assim não? Não, mas eu sempre achei que eu era indígena, como assim, eu não sou indígena? E foi muito legal isso, porque assim, e aí ele explicou que quando essas pessoas chegaram, elas conheceram de fato algumas pessoas, outras pessoas que eram indígenas, né, na proximidade, e essas pessoas trocaram saberes e ensinaram como era a relação com esse solo. E até hoje, eles me disseram que eles também fazem esse trabalho de ensinar a pessoa que chega. O que foi uma grande dificuldade pós-pandemia, porque durante a pandemia muitas pessoas que estavam na cidade migraram para a área rural. E aí uma coisa é você ensinar uma pessoa sobre a forma de uso do solo, outra coisa é você ensinar uma galera que chega. Enfim. Aqui, no caso, eu estou sendo suja, estou me citando, eu que sou a Silva 2022. E aí é porque eu trago a questão da sustentabilidade, né? A forma como eu vejo esse solo, que é uma mutação antrópica, no caso ele sofreu mutação antrópica, e essa mutação é composta por sabedoria e manuseio secular, e os estudos apontam serem provenientes de atividades de ações coletivas pré-coloniais, o que dá assim a oportunidade aos povos tradicionais amazônicos atuais de manterem a conexão com a história do passado. Então, a gente, como eu falei lá atrás, é um solo que ela é importante para a arqueologia, né, e ela é importante para o plantio, mas ela também é importante para essa ancestralidade dessas pessoas que utilizam esse solo, para esses povos da floresta, seja uma ancestralidade genética ou não, porque eu não estou aqui para falar sobre isso, mas existe uma herança, esse solo é uma herança dos povos originários, e eles cuidam muito desse solo, até por entender a grandiosidade dessa herança. Então a gente não pode olhar só de uma maneira né, de um modo que é bom para a gente como cientista, não, mas o que é esse solo para essas pessoas? É essa herança também. E aí eu trouxe, como a gente está falando de sustentabilidade, o artigo 225, que é um artigo que fala, a gente, no caso, aí eu puxo a minha sardinha para o meu lado de ambientalista, né, que é a questão do que é sustentabilidade, o que mais se aproxima do que é sustentabilidade, esse artigo que a gente sempre usa, que é pensar, né, que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde e qualidade de vida. Isso vai muito ao encontro desse solo, desse manejo. Essas pessoas, elas poderiam estar pensando no futuro ou não, mas como eu já havia falado antes, eles produziram esse solo, eles modificaram esse solo e a gente está colhendo isso. Isso é um grande exemplo do que é a sustentabilidade em si, tá? E aí eu traço uma pirâmide, né,
dizendo que é importante o reconhecimento do papel dos povos da floresta, os indígenas, os povos ribeirinhos, porque a partir desse reconhecimento a gente consegue compreender o processo de formação desse solo. E a partir do processo de formação desse solo, a gente também consegue entender os potenciais de uma agricultura sustentável. E isso se conecta. Né? E aqui a foto do seu Lutero, que eu falei para vocês, que é um dos mais velhos da comunidade. Essa é a referência do que eu falei. Agradeço a todas as entidades, as instituições que estão aqui e tudo mais. Essa que sou eu. Obrigada, gente. É isso.